o quê? Como foi que Lampião entrou no cangaço? Como foi que começou tudo isso? Uma boa pergunta. Antes de lhe responder essa pergunta, eu quero dizer ao pessoal que está assistindo o canal que Jesus vem. Prepare-se, pois ele está às portas. Lampião, e o seu nome de registro era Virgulino Ferreira, filho de Zé Ferreira, nascido em Vila Bela, em Pernambuco, onde hoje é Serra Talhada. Eles tinham uma fazenda, eram pecuarista, agricultor, lavrador, como chamavam antigamente, vizinho de um homem por nome de Zé Saturnino. Criavam ali os seus rebanhos, praticamente juntos os rebanhos. Nessa época não era muito de costume dividir com cercas de arame, farpado e tal. E se misturando o gado ali de um e de outro. Se conhecia mais ou menos pelo chocalho, qual era o gado de um, a res de outro. E começou uma confusão lá entre eles, uma questão de uma res que tinha o chocalho de Zé Saturnino e os Ferreira dizia que era dele e Zé Saturnino dizia que era dele. Para não entrar muito em detalhes, pois quem gosta da história do cangaço sabe que Zé Saturnino foi o primeiro inimigo dos Ferreiras, de Zé Ferreira, na questão de um chocalho. Dessa questão que levou até as autoridades, chegando ao tabelião da região na época, o qual decidiu que era melhor os Ferreiras sair de lá, vender as terras e sair de Serra Talhada, deixar de ser vizinho de Zé Saturnino, pois a briga, a confusão, a tendência era crescer. Já tinha chegado ao ponto de trocarem tiros e um dos funcionários de Zé Saturnino foi atingido pelos Ferreira. E então a justiça decidiu que era melhor eles deixarem o lugar. E eles deixaram, porém não satisfeitos, porque para eles esta decisão foi errada e injusta, pois eles deduziram que, porque Zé Saturnino tinha mais condições do que ele, foi tomada essa decisão, e que não ia ficar assim mesmo. Os irmãos Ferreira decidiram entrar para a vida cangaceira. E nessa época já existia cangaceiros. O pai de Lampião, na época Virgulino Ferreira, não tinha apelido de Lampião ainda, teve que sair de lá vindo para Alagoas, aqui para perto da gente, aqui na nossa Mata Grande, ali para o Cinto Engenho. E os irmãos ficaram por lá e entraram no bando de Senhor Pereira, pois era o chefe de um bando de cangaceiros. Quando eles entraram nesta vida, 4 irmãos, Virgulino Ferreira, Antônio Ferreira, Ezequiel Ferreira e Livino Ferreira. Os 4 irmãos entraram. Eles foram se destacando de forma, naquele bando de cangaceiro, que quando o senhor Pereira ele adoeceu de reumatismo,
escolheu para ser o seu sucessor e deixar como chefe do bando Virgulino Ferreira, o qual ele mesmo tinha apelidado, batizado o nome na vida cangaceira, lá no bando cangaceiro de Lampião. Pois se dizia que Lampião tinha um dedo muito ligeiro no fuzil, atirava muito em suas brigadas, nas suas batalhas, que parecia que era um lampião alumiando à noite o cano do mosquetão. Pois bem, quando eles entraram nesta vida, ficaram fortes, começaram a obter êxito, e muitas pessoas que se sentiam injustiçadas, homens que sofriam represálias, pois na época a justiça toda a vida foi reta, porém tinha alguém que estava na justiça que não agia de acordo com a justiça, e pendia mais para o lado de quem tinha mais. E quem sofria injustiça com isso não tinha outra opção a não ser entrar em bando cangaceiro. Tio Keo, agora me diga, qual a sua opinião a respeito de Lampião? Ele foi herói ou bandido? Muito bem, essa pergunta é muito feita mesmo. Pesquisadores, até tem deles que têm dificuldade em responder isso. Eu quero deixar bem claro que eu sou contra a quem quer fazer justiça com as próprias mãos. O bom mesmo é obedecer à justiça, às decisões das autoridades. O cidadão de bem, ele tem que ser humilde e obedecer. Embora sofrendo injustiça, mas é melhor sofrer a injustiça quieto de que querer fazer justiça com as próprias mãos e tirar a vida humana também. Isso ficou para Deus, que foi quem deu a vida. Mas eu vou responder do ponto de vista da época, daquelas pessoas. Em primeiro lugar, eu deixei bem claro que nas minhas pesquisas, no que eu pude entender, que eles foram praticamente expulsos do lugar de onde moravam, conviviam, nasceram, se criavam, tinha sua fazenda, sua casa, tudo direitinho ali. E começou essa questão com Zé Saturnino, que no meu ponto de vista, no meu ver, a razão estava com os Ferreiras. Na questão lá da vaca e do chocalho. A razão estava com os Ferreiras. Mas ao ponto de vista da justiça, da pessoa que estava de frente, na linha de frente da justiça, tomou essa decisão que eles tinham que abandonar. Então, os homens novos, com tudo para frente, e agora de repente ter que sair daquele lugar por uma injustiça, uma decisão tomada errada, e já conheciam, por ser lá do sertão, já conheciam, já tinham visto falar em cangaceiro, já conheciam mais ou menos como era, como não era. Eles também não eram muito quietos, pacatos, não. Eles tinham o seu modo de viver um pouco diferente. Não tinham muito temor a Deus, então entraram na vida cangaceira para defender algo de suas raízes. Com isso, quando seu pai veio aqui para Alagoas, foi assassinado pela polícia. Então foi só crescendo o ódio deles. Quanto mais a coisa passava para frente, mais se agravava. Mas ao decorrer da história, do que Lampião foi construindo e passando a sua imagem para nós hoje que gostamos do assunto e a gente começa a pesquisar,
vê, a gente nota que não era prazeroso para Lampião aquela vida. Ele não tinha prazer naquilo. O que ele queria era viver a mesma vida pacata com seus pais lá na fazenda onde eles nasceram e se criaram. Mas eles se sentiam obrigados agora a estar naquela vida para vingar, para fazer justiça, para lutar contra o pessoal que estava de linha de frente, que estavam agindo com injustiça, contra os coronéis. Muita gente hoje conhece a história dos coronéis. Fazendeiro forte de uma certa região, faziam o que queriam. Os filhos deles pintavam e bordavam e não era feito nada contra esses homens. Não era tomada nenhuma decisão para punição com esses homens. O mais fraco era quem sofria. Eles abusavam das filhas alheias, eles tomavam a terra de quem era mais fraco. Enfim, tinham regalia e liberdade para fazer tudo e não era feita justiça com esses homens. Então o mais fraco, que tinha o sangue no olho, que era temperamental, que queria justiça, acabava tomando a decisão de fazer justiça com as próprias mãos. E sentia no cangaço, pois era um grupo grande, grupos de 30, 40, 50 homens. Lampião chegou a ter 100 e poucos homens em grupo dele, entre todos, grupo e subgrupo. Achavam apoio e mais confiança e se sentiam seguros e partiam para ali. O que eu acho de Lampião, no decorrer da história, que ele era um homem com uma certa honestidade, gostava de honrar com a palavra, aonde ele chegava, que era bem recebido, ele passava para o povo segurança, não saqueava, não roubava, pagava. Se alguém fornecesse uma mercadoria, comida, um animal, um boi, uma coisa, ele pagava mais da conta. O que eu acho de Lampião? Ele era um misto das duas coisas. Herói e bandido ao mesmo tempo. Ele mesmo chegou a dizer que fazia de tudo, fazia parte do bem e do mal. Não concordando com quem é mal, para mim eu acho melhor que a pessoa siga o bem, é o certo. Mas para uma pessoa incrédula, que não tinha temor, era sujeito a fazer justiça com a própria mão. Então, eu não vou responder a sua pergunta dizendo que ele era herói ou bandido, e vou responder assim: ele era um misto das duas coisas. Sentia-se obrigado a fazer justiça com as próprias mãos, pois recorrer para a justiça da época, para ele, era em vão.